Olá, minha querida audiência, professor João Gonçalves aqui. Vamos conduzir hoje um podcast falando aqui do nosso NAF, né, na instituição Uniprocessos. O NAF é Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, é uma disciplina dentro do nosso curso de Ciências Contábeis e ele é derivado também de um acordo, né, técnico que a gente fez com um convênio técnico que foi feito com a Receita Federal já desde 2017. Ou seja, nós estamos indo aí, acho que para o 8º ano, né, desse programa. É um programa de sucesso, né, onde os nossos estudandos, né, eles têm aí condições de aprender a fazer o imposto de renda das pessoas físicas, né. A gente está justamente próximo a essa data, por isso dessa provocação. Estão aqui comigo, né? Vão dividir bola aqui com a gente hoje, ao longo desse podcast, a professora Ticiana, que é a nossa professora titular dessa disciplina e já desde 2017 atuando aí na elaboração, né, do imposto de renda, seja uma declaração simples, seja uma declaração complexa. E a Uniprocessos, ela anualmente, né, na primeira parte do ano, que é onde se tem essa obrigação aí fiscal, né, a gente faz atendimentos à sociedade, à comunidade, e aí, via de regra, a gente escolhe um shopping, né, por exemplo, ano passado nós tivemos um shopping de Águas Claras, esse ano ainda estamos aí tabulando conversa para ver qual shopping a gente vai fazer as declarações. Contamos aqui também hoje com o nosso egresso, o aluno contador formado já, Alexandre Marques, que gostou tanto desse programa, né, que hoje já tem no seu portfólio de serviços, né, a serem prestados e remunerados, a elaboração do imposto de renda. Então, eu vou passar a palavra para eles, depois aí a gente vai fazer uma espécie de um ping-pong aqui. Isso só falando também que o NAF, ele não se restringe a imposto de renda. A gente também, lá na universidade, né, no nosso curso de Ciências Contábeis, a gente também faz atendimentos ao MEI, né? O microempreendedor individual, então abertura, encerramento, negociação fiscal, de atraso, né, em tributos em atraso, e sempre com o amparo da Receita Federal, né? Então, quando a gente não consegue resolver as dúvidas, né, do público, e esse atendimento ao público ele não é cobrado, né? Então isso aí é como um aprendizado que vai para o nosso alunado. E além então do MEI, do imposto de renda, né, a gente tem também a questão do auxílio ao doméstico, né? Auxílio fiscal aí a profissional doméstico, tá certo? Então, professora Ticiana, a senhora está com a palavra? Vamos lá. Você falou aí do NAF. O NAF é meu filho na Uniprocessos, está desde 2017, como você falou. Esse acordo de cooperação técnica que é um sucesso, porque foi uma forma que a Receita Federal encontrou de desafogar o atendimento dela lá no ECAC. Ela passou para as instituições de ensino a possibilidade de atender o contribuinte naqueles casos mais simples. E o melhor, a gente tem um canal de comunicação direto com a Receita. Então, quando a gente tem alguma dúvida mais profunda, ou até mesmo uma declaração que a gente mandou, teve algum problema, a gente manda para a Receita e eles prontamente atendem a nossa demanda. O Alexandre foi meu pupilo no NAF, né? Meu braço direito, inclusive, foi premiado. A gente fez no ano que ele participou uma premiação. Foi o aluno que mais atendeu naquele ano. Ganhou um chocolatezinho. Foi. Tá cheio de cliente aí ganhando dinheirinho com imposto de renda, um extra, né? E é isso. O nosso foco hoje aqui é imposto de renda, né? A gente está na fase de entrega. Então, o envio é até dia 31 de maio. Uma coisa que nos 2 últimos anos, depois da pandemia, né, mudou. A Receita sempre era até 30/4, aí depois da pandemia a Receita estendeu e deixou isso 31 de maio. Ótimo pra gente que tem mais tempo para fazer. Um fôlego maior, né? É um fôlego maior. Uma coisa que o Alexandre presenciou muito é a questão da pré-preenchida, né, Alexandre? Isso é importante. Muita gente vem com medo, eu vou ter que preencher, passar toda a documentação, mas eles não sabem que a Receita Federal tem toda a informação, seja de um rendimento, seja de uma despesa com saúde, com educação. Então, ali na pré-preenchida, a gente consegue puxar todas as informações. Tudo vem já... a gente só faz a conferência.
Vai dar uma ticada. Ou seja, isso aqui realmente a Receita Federal mandou essa fonte pagadora, mandou aqui o plano de saúde, já tudo pré-preenchido. Então, isso é uma forma também da gente buscar o erro zero, né? Com certeza. Malha zero aqui. Malha zero. Mas assim, realmente, tem algumas despesas. Tem algumas despesas que não vem, a gente vai preenchendo. Despesa, um recibo. A Receita não tem esse controle, então a gente vai lançando. Então, a pré-preenchida dá uma ajuda para muita gente. Só que para conseguir fazer a pré-preenchida, a gente precisa... do acesso ao Gov. Ao Gov, né? Ouro Prata. Ouro Prata. É bem simples. Muita gente fica com medo de passar essa informação. Não, gente. É uma coisa bem tranquila. Você faz um reconhecimento facial, já liberou o acesso e já, como a professora falou... Sem custo, né? Não tem custo. Sem custo. E um certificado digital de graça, entendi, né? A Senha Gov. Que antigamente, para a gente ter assinatura acesso... digital, né? É como se fosse um certificado digital, só que o A1 ou A3, né? Só que para a pessoa física não paga nada, de graça, bom demais. A assinatura também eletrônica pelo Gov. Você faz tudo. Hoje digital. O Gov, quem não tem Gov, eu não sei como é que sobrevive, porque todos os acessos, Detran, carteira de trabalho digital, tudo é pelo Gov. Então tem que ter o Gov. E aí fazer essa extensão para Ouro Prata é bem tranquilo. Não é isso? A maioria já tem, nem percebe que tem, e não entende muito do assunto, né? E eu falei do erro zero, né? Então eu acho que o caminho, por exemplo, quando a gente vai fazer, né, a nossa declaração, ou quando a gente vai contratar um profissional para nos ajudar, um profissional contador, né, da contabilidade, por exemplo, se a declaração for complexa, né, a gente vai precisar via Gov também fazer a procuração, né, para o contador eletrônica, né? Você consegue fazer a procuração para o contador ter acesso ao seu Gov dados, e ter acesso aos dados específicos da declaração e conseguir, porque você passar sem a Gov simplesmente para alguém é meio complexo, né? Porque a vida da pessoa toda está lá. Aí, através da procuração você já se assegura, né? Isso. Lá no NAF, quando a gente recebe nosso cliente, que ele tem a senha Gov, como a gente faz o atendimento presencial, pode ser remoto também, a gente faz presencial, ele senta, ele mesmo vai lá, digita a senha dele, né? A gente puxa e ele fica do nosso lado ali fazendo, no caso do lado do aluno, né? Prestando as informações e já puxa, terminou, a gente desloga, manda a cópia de segurança para ele e pronto. A gente não pega a senha do cliente, não fica, porque é uma informação pessoal. A senha é pessoal, não tem que passar para ninguém. E quando teve o atendimento, né, os Claros que eu participei ano passado, muita gente falou, eu vim aqui, mas eu tô trabalhando ali, não consigo ir presencialmente na Águas Claras, na faculdade. E aí, como é que eu faço? Eu já consegui, teve casos meus... que eu tratei, que libera meu CPF, é uma procuração bem simplesinho, tem um passo a passo lá na internet para liberar. Ele me passou, eu entrei pelo meu CPF e já consegui acessar dele. Já consegui puxar a pré-preenchida. E aí fiz as informações da conferência, tudo pelo WhatsApp mesmo, online, e mandei para ele conferir, deu certinho e transmiti. A gente vem acompanhando, né, as pré-preenchidas e estão numa crescente, né? Sim. Então vocês têm, assim, ideia do número que hoje de contribuintes que... a gente sabe que é um número pequeno ainda, né? Até porque é novidade, né? Mas a própria Receita Federal, ela diz que de um ano, né, a cada ano esse número vem aumentando, né? É porque tudo que é novo a gente fica com medo. Eu sou contadora, balaca véia, e não usava pré-preenchida. Pois é, agora agora eu não vivo sem. Depois que eu descobri... Você ganha tempo, você tem despesa diminui que a margem esquece. de erro, não é verdade? No ano passado, na hora que eu estava fazendo a minha, que eu puxei, tinha uns gastos lá de médico que eu não lembrava que tinha feito. Não achei a nota e constava. E depois eu não realmente usei, mas não guardei a nota fiscal. Lá no site da Receita tem como ver essa informação que você falou. Eles criaram como se fosse aquele impostômetro, né? Mas quantas declarações já foram enviadas, quantas foram pré-preenchidas, quanto foram... É bem legal. Se eu soubesse, eu trazia aqui pra gente ter acompanhado. Mas ainda tá bem no comecinho, né? Porque o povo deixa pro final. Sempre pro final é padrão do brasileiro. No último dia, na última semana, a gente... tem uma busca muito maior. E tem muita gente ainda que acaba passando o prazo e, infelizmente, era multa. Vai pagar multa. Se você não entregar dentro do prazo. Sim. Outra coisa que eu acho importante, né? A Receita Federal, ela edita, né, uma cartilha de dúvidas. Falem um pouco sobre isso. Acho que é bacana a turma que está assistindo esse podcast saber que existe, acho que é perguntão. Como é que perguntão. Perguntas e respostas, na verdade. A gente que apelidou de perguntão. Ok. Nossa Bíblia do imposto de renda, né? Mas o nome, se você botar lá no site da Receita
apresentar Sim, perguntas e respostas de 2024. Que são Só que eu só perguntas, chamo né, de que perguntão. o público acaba fazendo para a Receita, né, colocou de Consolida. forma eletrônica, né, tem umas 500 perguntas lá, Mais de professora? 500 perguntas. Mais de 500 O que você perguntas. imaginar tem de pergunta lá. Às vezes eu vou olhar Pergunta uma coisa... cabeluda, pergunta simples, cabeluda. Eu falo, não vai ter isso no perguntão. Aí quando você dá uma busca lá, tá lá a tal tem da a pergunta. Tudo. Isso ajuda muito a nós, Nossa. profissionais da contabilidade, e ao o público também que não é contador, que deseja fazer a sua declaração, né? Então, tem uma dúvida aqui se eu posso declarar dependentes e a minha esposa pode declarar os mesmos dependentes, por exemplo. Lá aí tem. tá Lá a tem. resposta Tá lá, lá. né? Isso aí E foi aí, um questionamento que a gente recebeu aí na faculdade mesmo, essa semana. Essa semana no semana. grupo, né? Inclusive tem que Uma cadastrar. aluna questionou, professor, será que eu posso declarar as minhas filhas e o meu marido também declarar as mesmas filhas? Os mesmos né? filhos Não, mesmos não pode, dependentes né? pros dois. Pode ou pode? Não. De forma alguma. Cada um não pode O compartilhar. filho comum ali vai ter que escolher, aí tem que fazer um planejamento claro para ver para quem é mais vantajoso, né? Sim. Faz a simulação. Faz Vamos uma lançar na minha, simulação. vamos lançar na sua, vamos lançar os gastos ou seja, com a faz criança. as duas individualmente, né? E depois junta, né? O rendimento dos dois, né? Os dois cabeças de casal, né? O esposo e a esposa e os filhos, né? Tudo junto, né? Como é Isso. que é isso? Vocês... O que acontece? No NAF, os nossos alunos são... A gente faz... Quando os dois membros do casal têm renda, por exemplo. Os dois membros do casal têm renda. O primeiro treinamento que eu faço, eu sempre peço para os meninos fazerem a primeira declaração deles na mão. Para entender o que é que o sistema faz. Porque senão, vira digitador. Sim. E o que tem de gente aí que cobra muito baratinho para fazer imposto de renda sem ser contador. Nem sabe o que mas tá não fazendo. sabe o que está fazendo. Digita. Vai digitando. Mas numa situação mais específica, ele digita um código errado e lá na frente a pessoa vai ter muito problema. Então já fica a dica. Procure um profissional qualificado. Não faça sua declaração de imposto de renda com qualquer pessoa, porque você pode ter problema. E se você faz com o contador, ele ali está se responsabilizando. Agora, se você faz com qualquer pessoa, que você vai cobrar de quem essa responsabilidade? Teve até um caso, lembrando agora, no atendimento a Águas Claras também, foi um rapaz, ele foi lá tentar corrigir uma declaração dele de 2020. Só que aí ele pegou os rendimentos de 2019 e lançou na de 2020. Usou o programa errado. Ele mesmo fez, ele não conhecia o sistema, igual a senhora falou. Porque o programa se atualiza ano a ano, né? Cada ano tem o seu programa. Tem o Se seu você pegar programa, o programa errado e mandar, Entendi. a Receita vai entender que no ano que você mandou teve aquele rendimento. Malha na hora, é malha fina na hora. Caiu entendi. na malha, tem imposto lá altíssimo para pagar e não tem que pagar. Já passou do prazo de contestar, tem que pagar. E é isso, tipo, tentar evitar e procurar um profissional, porque se você for fazer e não conhecer do assunto, pode cair no... Qual é a data que começa a elaboração do imposto de renda, que a gente pode fazer a entrega para a Receita? E qual é a data Já final? começou, Já né? começou, né? O prazo final agora é 31 de maio. Ok. Lembrando que quem é obrigado a declarar, né? Isso é Hoje, legal. esse ano mudou. Temos de limite, patamar. limite. Alterou. Até trouxe uma colinha aqui porque eu não decorei os valores Não, ainda, tá né? certo. Pode Então, consultar. quem teve rendimento tributável em 2023 superior a R$ 30.639,90 no ano anterior. Sim. Rendimento tributável, sendo que é rendimento tributável é aquele que se tributa. Certo. Então, quem trabalha na iniciativa privada ou na iniciativa pública, o seu salário, você não precisa se preocupar em somar salário, porque a empresa vai te dar um documento chamado informe de rendimento. Então, nesse informe de rendimento vai ter tudo que você recebeu no ano anterior. Beleza? Se a pessoa teve rendimento isento, é aquele rendimento que não paga imposto. Porque senão, para que a Receita quer saber meu rendimento isento? Porque ela quer controlar, verificar ali sua evolução patrimonial. Então, se você teve rendimento isento superior a 200 mil, você também precisa declarar. Então, um exemplo de rendimento isento. Saquei meu FGTS. Estou desempregada em 2023, não tive R$1 de rendimento tributável. Sim. Mas eu saquei meu FGTS 250 Engordou mil. tua conta bancária. É uma origem, né? É uma origem, de perfeito. recursos. Origem e aplicação, né? Para quem Origem da e contabilidade aplicação. sabe origem e bem. aplicação. Então você vai Exatamente. ter que declarar. Vai gerar imposto? Não, porque o FGTS é um rendimento isento. Sim. Mas você precisa declarar para justificar a sua evolução patrimonial, para mostrar por que eu tenho dinheiro na minha conta. Depois para ou poder porque eu aplicar em comprei uma alguma casa. coisa, né? Comprar um imóvel, Você comprar pode ter uma comprado casa. imóvel, quitado uma dívida, então vai ter que declarar. Aí tem as outras situações que tem que declarar, né? Que tem patrimônio superior a 800 mil. Certo. Que alterou. Ano passado era 300 mil. Tá. Então, patrimônio é bens, bens né? e direitos. Bens é. de raiz, que são os imóveis. Perfeito. Bens móveis são os automóveis. Não é Perfeito. isso? Então, pensa uma pessoa que não trabalha em 2023, não faz nada da vida, tá lá. Ok, não tem nem rendimento aposentado, tá? tributável. Porque o rendimento da aposentadoria é tributável também, né? também. Mas tem um patrimônio superior a 800 mil. Tem uma casa de 800 mil. Sim. Tem um carro de patrimônio. 100 mil, 900 Juntando mil. o patrimônio, deu 800 mil. Ela precisa declarar. Isso também mudou.
Porque Acho era que era 300 mais mil. baixo o limite, Era né? bem mais 300. baixo. Por que a Receita aumentou esse limite? Para desafogar. Para não ter tanta gente fazendo declaração Sim. sem necessidade. Porque a Receita já tem as informações lá. Certo. Né? Então, Certo. é uma forma de desafogar. E tem as outras situações, se tem bens e direitos no exterior, se movimentou bolsa de valores superior a 40 mil, enfim, se voltou a ser residente no Brasil, ele vai ter que fazer essa declaração também, não é isso? Então, mas o foco nosso no NAF lá, o nosso principal cliente é aquele que tem um rendimento superior a 30, quase 639, né? é quase 31 mil. No ano, é. Aí tem uma coisa importante também. Às vezes a pessoa ela não teve o rendimento de 30 mil. Ela teve, sei lá, 25 mil de rendimento, Ok. 20 mil de rendimento. Ela vem com o informe de rendimento dela, a gente vê que não tem a obrigatoriedade de Tá declarar. desobrigada, é. Só que, em algum momento no ano anterior, ela pagou imposto. Houve uma Entendi. retenção na fonte. Pensa uma pessoa que ganha 10 mil por mês, trabalhou 2 meses, 10, 20, pagou imposto. Sim. Descontou lá, sei lá, R$1.000 e poucos dela. Ela tem a obrigação de declarar? Não tem, porque não superou os 30 mil. Mas ela pode tentar recuperar esse imposto. Dica que foi boa, devido. hein? Olha lá. Sim, Beleza? sim. A pessoa o contribuinte está desobrigado a Desobrigado. fazer, mas tem um recurso que pode vir pro bolso dela. Pegar de volta, Pegar Vitor. Pegar de volta. restituir. Inclusive, Boa sabe o que essa. aconteceu com a Dica gente? boa. A gente pegou um cliente, né, que estava Sim. lá nessa situação. Não tinha ultrapassado, porém, ele teve uma retenção no mês. A gente fez a declaração dele Certo. daquele ano, 2023. Ok. 22 no ano passado, que era 23, referência a 22, né? E aí a gente puxou os 5 para trás dele. 5 anos para 5 trás, anos porque eu outros. posso mandar a declaração fora do prazo. Sim. Se você manda a declaração fora do prazo, paga uma multa, não é, Alexandre? Se tiver Uma as- multa administrativa, né? É, 100 É 165, 165. é um valor pequenininho. Mas assim, se você era obrigado a declarar. Se você você não era era obrigado a declarar, é tipo esse caso que ela Entendi. falou. O rapaz recebeu 20 mil no ano, só que tinha o imposto retido. Certo. Recebeu 10 mil no salário lá. Sim. Ele não tá na obrigação de declarar, ele não recebeu os 30 mil. Só que tem 2 mil de imposto retido. A gente consegue resgatar tudo. dos últimos 5 anos. Dos últimos, A dos gente últimos retificou cada a ano que declaração. tiver. Sem pagar multa porque ele Sem estava pagar desobrigado multa porque ele estava de- desobrigado. Então, a pessoa que chega aqui nessa situação, ela sai pulando de alegria, porque ela Pois é. sai Eu sabia querendo... que tinha um dinheiro a receber e vai receber, né? Ela vem aqui naquela, será que eu Corrigido tenho que declarar monetariamente, porque é pela selicado, Selic? né? Selicado, Melhor investimento que tem. Melhor investimento que Melhor que- Em muitos casos apareceu no shopping. Selic muitos hoje casos a está gente praticamente conseguiu. 11% ao ano, né? 10,75 ao ano. 10,75. 25. E não, a gente teve vários casos assim quando a gente deu no Águas Claras Shopping, as pessoas, vendedores, né, que às vezes por causa da comissão Tinha de um comissão. mês, teve um mês Tinha que uma teve retenção. um boom, teve a retenção. Teve uma retenção de R$200. E aí no outro mês teve uma retenção de 100. Mas no final Perfeito. recebeu menos de 30. Quando foi ver, tinha R$300. Pra... Veja como o conhecimento é Ajuda. importante, Com né? certeza. Ou seja, a ideia, né, das universidades, né, no nosso caso lá na Uniprocesso, no curso de contábeis, é a gente passar esse aprendizado para os nossos futuros profissionais, né, da ciência contábil, e com essa bagagem, com esse conhecimento, lá na frente isso aí vai com certeza ser uma fonte de renda Com certeza. para esses Sim. estudantes de hoje. Com né? certeza, é uma fonte de Foi pra renda. mim. É uma Assim, fonte se de você renda. fizer uma pesquisa entre os alunos que passaram pelo NAF, quantos estão hoje tendo receita com imposto de renda, acho que 99%. Só que realmente não está. Além de se fazer a sua própria a declaração, própria, faz dos né? amigos, dos inimigos, Faz né? Inimigos, Por aí vai. É, bacana. Uma coisa mais, que eu não profs? falei em relação à obrigatoriedade também de entrega. é de entrega. É quem no ano anterior teve ganho de capital. Mesmo que a pessoa não tenha rendimento lá nos 30 mil, não tenha os 200 mil de isento, Tá. mas se ela vendeu... Nem os 800 mil de patrimônio. Mas se ela vendeu algum bem no ano anterior, Certo. e esse bem que ela vendeu, ela teve ganho de capital, o que é o ganho de capital? O lucro na venda do bem. Então, eu Sim. vendi um bem que eu comprei por 100 por 300 mil. 200 mil vai ter que ser 200 mil de tributado. lucro é tributado, que é o ganho de capital. Então, Perfeito. nesse caso, se ela teve esse ganho de capital e pagou esse imposto, ela vai ter que declarar. O ganho de capital, a gente faz um sistema chamado GCAP, é um sistema à parte da Receita. Da Receita, né? E tem situações que esse ganho de capital, você consegue fugir da tributação, né? Não pagar o imposto. Se a pessoa usou a isenção do ganho de capital, também tem que declarar. Qual é a situação de isenção? Para imóveis, eu acho. Pra, se você vender imóvel por até Certo. 440 mil, o seu único imóvel, você é isento do ganho de capital. Então, eu Único peguei minha imóvel. casinha... Se eu tiver mais do que um imóvel, independente da praça, já não serve essa regra. já não serve. Tem que ser o único imóvel por até 440 mil. Se você pegou, comprou por 100, por Às vezes a 50, pessoa quer melhorar, né? Quer passar de um padrão de 400 para um de 600. mas aí por é exemplo. outra regra. A primeira regra, peguei os 440 mil, até 440 mil, vendi Ok. meu imóvel, Isso. torrei, fui pra Bahia curtir as férias, Certo, sou louca, certo. não tem problema. Não vai pagar imposto. A segunda regra é se eu vendi o meu imóvel
E no prazo de 180 6 dias, meses. eu apliquei o dinheiro na aquisição de outro um outro imóvel, imóvel. residencial. Outro ou outros, né? Eu posso vender um e comprar dois, desde que seja residencial para residencial. Entendi, Então, entendi. nesse caso também eu tenho direito à isenção do Olha ganho de que capital. dica importante, hein? Beleza? Muito. Se você... Se a pessoa não se preocupa com isso, de repente vai receber uma cobrança, uma autuação da Pois Receita é. Federal. E não né? é o ganho de Ela- capital, você não apura no ano seguinte, você apura no momento da venda, né? No momento da venda. Você vai ter que se programar Sim, ali, já saber sim. se vai aplicar, se não aplicar. Ah, Tiziana, se por acaso eu vendi o imóvel e não apliquei todo o dinheiro na aquisição de um novo imóvel. Lá no programa da Receita, no GCAP, ele te faz umas perguntinhas. Vendeu o imóvel, ok. Quanto estava registrado o imóvel? Você bota o valor. Aplicou o dinheiro do imóvel na venda na compra de outro imóvel no prazo de 180 dias? Sim. Aplicou tudo? Não. Quanto você aplicou? Então, ele vai calcular o imposto na ou proporção seja, ele vai te- provocando. Jogando É bem provocando, autoexplicativo o GCAP. Legal, Na hein? proporção. Então, a parte que você não Certo. aplicou... Inclusive, a gente teve um cliente aqui, um cliente, inclusive, que está na Itália, que nós temos clientes internacionais do NAP, Que top. atendendo gente na Itália, no Canadá, Portugal, né? Portugal Foi você que fez a declaração em Portugal. Mas é um brasileiro que estava Que lá? está lá. É que está lá. Então ele já deu saída definitiva do país? Não fez ainda a saída Não definitiva. fez. Se tivesse feito, não precisava declarar. Pois né? é, justamente por ele não ter feito é que tem que declarar. Tem Aí rendimento esses aqui rendimentos lá ainda. de fora juntos aos daqui. A pessoa não só tem rendimento no Brasil, mas está morando lá. Entendi. Então, esse caso que eu falei do morador da Itália, que Sim. o brasileiro que mora na Itália, ele vendeu uma casa, aplicou o produto vendeu um apartamento, comprou uma casa de menor valor. Certo. A gente calculou para ele a proporção do ganho de capital. Teve uma redução porque ele aplicou uma parte do dinheiro, mas como não foi o valor integral, ele pagou um pouco de ganho de capital, né? Certo. E aí vai. Bacana demais, hein? Certinho. Tem um tipo só de declaração? Tem mais do que um? Como é que é isso? Nós Quantos temos tipos de declaração nós temos? Tem simples, tem completa? Como é que é? A complexa e a simplificada. completa, simplificada. né? Completa. Isso. É simplificada e completa. Isso. A simplificada é... E o próprio programa da Receita já te indica a melhor alternativa, já né? Perfeito. Já indica. A completa é... Você tem que marcar, né? Como se fosse uma alternativa, né? Você Exatamente, ali já mostra o quanto de imposto você vai pagar na completa. A comparação, né? Na simplificada. Ou restituir, né? A simplificada, cair na malha é quase nula, porque... É o puxa desconto as padrão, né? Acho que é informações- 20%, não é Isso, 20%. E tem um limite, tem um teto, né? 16 mil. É porque, na verdade, Dá pra deduções, tentar, né? assim, para quem está assistindo a gente que não Sim. sabe nada de imposto de renda, não renda. sabe nada de contabilidade. O imposto de renda é como se fosse um imposto sobre o lucro. Ok. Lucro, o que é lucro? Receita menos despesa. Então, eu vou vender essa água aqui por R$10. Qual vai ser o meu lucro da água? Não sei, depende de por quanto eu comprei essa água. Comprei a água por R$2, vendi por 10, lucrei 8. Isso. Então, o imposto de renda vai incidir sobre o lucro que eu tive. É a receita menos as despesas. Sim. Achei esse lucro, aplico lá as alíquotas que tem isento, 7,5%, 15%, 22,5%, chegando a 27,5% Que é em o cima do máximo. lucro. Certo. Na declaração completa, o que é que você faz? Você pega todos os seus rendimentos, menos todas as despesas dedutíveis. Nem tudo que é despesa pra gente, o governo entende como uma despesa dedutível. Infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, no meu mundo, eu acho que despesa com salão de beleza tinha que ser uma despesa Deveria, dedutível. mas não é, né, Pro? Porque quem que sobrevive sem ir no salão E fazer se uma você unha? faz, por exemplo, uma cirurgia feminina, por exemplo, de estética? Pode. Pode, né? Se for com um médico, nota fiscal de serviço médico, não tem Então problema só aí nenhum. você a conta que você faz é 100% menos 27,5%, né? Já saiu, Perfeito. né? A diferença aí, né? Então vai ser esse imposto sobre esse lucro, né? Na Entendi, completa entendi. eu pego minha receita menos todas as despesas dedutíveis que já a gente explica quais são. Legal. Na simplificada, ao invés de pegar as minhas despesas, Os gastos eu que a Receita esqueço, aceita, né? eu esqueço as minhas despesas dedutíveis. Tá. Pego 20% do meu rendimento tributável e chamo de despesa. Como assim, Tiziana? Imagina que eu ganho 50 mil de rendimento tributável. Perfeito. Eu tenho pouca despesa, vou fazer a simplificada. 50 mil foi o meu rendimento, 20% desse rendimento é quanto? 10 mil reais. 10 mil. Eu vou considerar que 10 mil são as minhas despesas. Ou seja, Meu despesa lucro vai médica, ser- dependente. Eu vou esquecer né? essas despesas. Educação. Eu vou esquecer todas essas e Tá. vou considerar 20% Somente do os rendimento 20% tributável. padrão. 50 mil de receita menos 10 mil de despesa, eu vou ter um lucro de 40 mil, mil, que é o que na vai ser simplificada. taxado, É o que vai ser taxado. Agora pense, essa mesma pessoa que tem 50 mil de rendimento tributável, Ok. mas tem gasto pra caramba dedutivo. Acima dos 10 mil. Acima dos 10 mil. No 3 caso dela, filhos, escola, Sim, creche, dependência, educação, um monte de coisa. saúde. Essa educação, pessoa saúde. não precisa nem o sistema me falar. Eu já sei que não compensa Entendi. para ela a simplificada. Compensa a declaração Completa. completa.
Então, a lógica é essa. Você apura o lucro da pessoa física. Se tiver muita despesa, faz a completa. Se tem pouca despesa e é melhor considerar 20% do rendimento tributável, só tem um detalhezinho, que a receita não é besta, né? Sim. O 20% do rendimento tributável tem um limite, que é 16 mil e uns quebrados. Então, vamos dizer que eu ganho 100 mil por mês, teto, né? por ano. O teto. Eu tenho 100 mil de rendimento tributável. 100 mil, 20% daria 20 mil. Oba! Isso. Só Não que você pode. não pode. Porque Só o pode máximo de dedução na simplificada é 16.600 e uns quebrados. Certo. Beleza? Acho que é bacana, Alexandre, fala para nós aí, né? Você que foi nosso estudante lá na casa, você que hoje é um profissional da ciência contábil, fala um pouquinho das despesas que a Receita aceita. Por exemplo, fala da saúde, fala da educação, né? Fala dos dependentes, isso. Comenta um pouquinho, a professora, se quiser complementar também, fica à vontade. Isso eu até falo para algumas pessoas que vêm procurar. Assim, a princípio, as despesas que pega INSS, base, previdência privada, tipo PGBL. Acho que é até 12% do rendimento. Até 12% do rendimento. Ou seja, então um planejamento fiscal interessante é que antes de fechar o ano, né? Eu pegue um recurso que eu tenho aplicado no banco e destine 12% para um PGBL. Perfeito. Isso. O planejamento tributário é excelente. Tributário fantástico, né? Excelente. A professora sempre fala, vamos tentar ver essa questão da Previdência, porque ela é dedutível, vai receita, além do INSS normal, que já vem no nosso informe de rendimento, você pode ter você vai, com certeza, isso aí é um saving, é uma economia de 27,5% do valor investido. Se a pessoa tiver do 27,5%, né? Não é isso? Se tiver no 27, eu tô pensando que a pessoa está sendo tributada nos 27,5%. Só tem que ficar esperto na hora de propor essa previdência privada, de quando chegar no banco e falar, eu quero fazer uma previdência privada. Explicar para o gerente que você quer fazer uma dedutível, porque tem a VGBL, a VGBL que não gera dedução. Sim, e aí o banco, claro, P de papo, PGBL. E aí tem também aquela questão de porque a PGBL, você tem as regrinhas também da própria tributação, né? Se você faz e depois saca na sequência, às vezes não vai valer tanta pena. O objetivo da PGBL é aquele dinheiro que você deixa lá realmente para sua aposentadoria. Previdência privada. Algo a longo prazo, né? Perfeito. E dependentes, como é que funciona? Dependentes... Todo mundo pode ser dependente? Por exemplo, minha sogra, meu sogro. Infelizmente, meus filhos, cachorro. Queria eu que fosse. Eu tenho um cachorrinho de estimação, não pode? Não. Tem CPF? Teve um caso de uma senhora que foi lá eu lembro desse caso. E ela fazia a declaração. Você era estudante dela, ainda ou quando apareceu esse caso? Era estudante, ano passado. Do NAF lá. Apareceu a senhora, foi lá pra pedir auxílio pra algumas dúvidas. Certo. E aí a gente foi fazendo a dela. Aí ela, aqui pega minhas despesas com o meu animal, com o meu pet. Aí a gente falou, não pode. Veterinário. Ixi, ela lançou nas últimas declarações quase todas. Aí vocês com certeza aconselharam a fazer a retificadora. Fazer a retificadora de cada uma, porque se cair na malha, a Receita pega os últimos 5 anos. Então faz. Provavelmente ela já tá, eu nem acompanhei esse cara, mas já deve estar, porque o CNPJ de clínica veterinária não é serviço médico. Pois é, e ela colocou lá. Eu brinquei aqui, que é justamente para dar chance para vocês falarem. Mas essa é a questão, que a gente tá aqui para orientar. Que pet não pode ser dependente de forma alguma. Pra gente orientar da melhor forma. Algumas pessoas que realmente quero fazer, vou atrás, vou correr para aprender, mas tem alguns casos que educação com gastos com saúde, com pet, não entra. É realmente com pessoas. Enfim. Gastos... Saúde tem limite ou é ilimitado? Ilimitado. Alegria. Desde que tenha a comprovação, né, documental, né? Mas às vezes, por exemplo, a gente vai ao dentista e o dentista não nos dá o recibo. Basta o nosso cartão de crédito para comprovar a dedutibilidade da despesa. Se você cair em malha, assim, se você cair em malha... Porque lançou uma despesa que o seu dentista não lançou e você tiver o comprovante de pagamento, quem vai se prejudicar é o dentista, não você, porque você tem um comprovante. Porque é assim, gente, quando o dentista declara, ele também vai ser tributado pela receita que ele auferiu, né? Sim. E do nosso lado, a gente foi um paciente ali do dentista ou do médico, né? Ou da nutricionista, sei lá. Nutricionista não pode. Olha aí, falei de propósito, tá vendo? Então, nutricionista não pode. Mas dermatologista pode. Dermatologista pode, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, mas... Psicólogo pode. Psicólogo pode. Vacina. Esse mundo, ele é realmente bem específico. Né? Então, a gente precisa realmente contar aí com um especialista pra gente não cometer erros ali básicos, né? E na dúvida, entra lá no Perguntão que vai ter a resposta. E tem o Perguntão também, né? Que é a cartilha da Receita, que
tem só para nos esclarecer aí as dúvidas, né? Continuando sobre os gastos. Gasto com educação, com dependente, tem o limite 3.561. Por mais que a pessoa faça um curso, sei lá, de ensino fundamental, ensino médio, uma técnico graduação, também. desde que Técnico, pague, desde técnico que pague, também, né? Até o limite anual de 3.561. Uma pós-graduação também entra aí, um mestrado. Nossa, ajuda muito. Línguas. Línguas não pode. Olha, Curso de línguas, inglês se eu não quiser pode. então ficar expert no inglês, Não. a língua do não Shakespeare... E tem gente que se revolta quando a gente fala que não pode e tem gente que lança. Porque Pois é um mas CNPJ aí de uma instituição de ensino. Tá. Só que aquela coisa, pode ser até que na malha, naquela primeira validação da Receita, você não tenha problema. Mas se por acaso você for chamado na Receita por outro motivo, e ele pede todas as suas notas, e lá no meio da sua despesa com a educação tem uma nota de curso de inglês, você vai ter problema. Porque o que a Receita vai fazer? Vai tirar aquela despesa, Vai recalcular recalcular. com multa. Lembrando, multa 0,33 ao dia, limitada a 20%, mais Selic. Tá, entendi. Então, é um risco muito grande. E tá errado, né? E sem contar que a Receita pode pegar desse ano e puxar 5 para trás. Ela sempre pode puxar 5 para ela trás. pode varrer os últimos 5 anos. Os últimos né? 5 anos. Então, não pode despesa com língua. Despesa com saúde, você não pode colocar vacina. Nem por remédio. mais que seja um CNPJ. Nem remédio, né? Agora, por exemplo, se você está internado no hospital Sim. e na nota do hospital... você vir incluído, você né? está internado. Ok, é uma despesa médica que você está internado. Aí é dedutível. É dedutível. Dentro daquela... Gente, quando a gente usa esse termo na contabilidade de Dedutível, que dedutibilidade... deduz na base de cálculo. É que o fisco, né, a Receita Federal, aceita como despesa boa, né? Perfeito. Ou seja, você vai reduzir o teu imposto por conta de uma educação que você paga para os seus dependentes econômicos, né? Ou uma despesa médica via plano de saúde ou via consulta, né? Que você faz aí. Perfeito. Ao médico, dentista, psicólogo, né? Caramba, é A muita coisa. alegria do imposto de renda, sem dúvida, é a despesa médica, porque é aquela despesa Sim, que não tem limite. Né? A educação tem, vocês já Tem, pontuaram. 3.600, Tem, educação tem, A dependente. Previdência Privada tem uns 12%. Dependente também tem, né? Dependente também tem, é 2.275. Por cada- dependente. Por dependente. dependente. Cônjuge, companheiro. né? Cônjuge, companheiro, Companheiro. filho, pais e avós também entra. Desde que dependam economicamente de uma quem está hora- declarando. Né? Mas tem um detalhe aí nesse pai e avô. Pai, avô e bisavô. Que ele, para ser dependente, tem que ter um limite de rendimento de 22 mil, deixa eu ver aqui. 24.411,92. E Então, eu não quero es- colocar a minha mãe como minha dependente. Certo. Ok. Primeira coisa que eu vou verificar. Ela tem renda? Isso, eu Não ia tem falar. renda? Perfeito. Tá. Vou colocar. Ela tem renda? Provavelmente não vai valer a pena, porque eu estou no 27,5% já na alíquota. Sim. Se eu colocar minha mãe, ela tem que vir com a renda dela. Eu vou ter que declarar a renda Tem que dela com a incluir minha. na sua declaração, já Então, que não você vale a a considerou pena. como dependente econômica, né? Perfeito. Mas às vezes tem situação, por exemplo, a gente tem uma cliente lá que eu acho que é do Senado, que o plano de saúde do Senado, para que ela coloque a mãe dela como dependente do plano de saúde, a mãe tem que ser dependente do imposto de renda dela. Tá. E a mãe dela tem uma aposentadoriazinha ali de salário mínimo. Então, ela, mesmo não sendo vantajoso lançar a mãe por questões de imposto, porque vai trazer malefício ao invés de benefício, como ela quer oferecer à mãe esse plano de saúde de qualidade, ela coloca. Se a mãe ganhar até 24.411, ok, ela vai conseguir lançar. Tá. Do contrário, ela não, o próprio sistema, na hora que você botar o dependente já barra. e colocar o rendimento, já fala, ultrapassou o limite de gasto. Isso só vale para pai, Sim. mãe, avó, bisavó, enfim. Isso é um bizu importante, né? Ou seja, eu vou considerar meu pai e minha mãe como dependente, mas se eles tiverem renda, tem que ser incluído e tributado na declaração. E né? se você Do lançar declarante. sem informar a Renda é malha na hora, outro dia tá na hora. malha. Já E filho cai. também, né, Alexandre? Filho também entra. Filhos parece que tem uma idade para quem continua estudando, uma idade meia avançada, acho que é 24 anos, é isso? Até Como é que 24. Até 24, se estiver na faculdade, E consegue se não estiver lançar. estudando, é até quantos anos? Até 21. Até 21. Outra Até dica 21. bacana. E aí o detalhe do filho, né? Principalmente para esse filho aí de 18, 19, vem até 24. Se ele já está trabalhando, ou se está, por exemplo, estagiando, você tem que lançá-lo como dependente, mas oferecer também o rendimento dele na declaração. rendimento do filho. Ok? É uma causa muito comum de malha isso. Tá. O pai lança o filho porque paga a faculdade do filho. Aí vamos dizer lá, você pagou a faculdade do seu filho. Você vai poder abater quanto com despesa com educação? 3.600 Também tem e um pouco limite, no né? ano. 3.500 E o seu independente. filho trabalha, está estagiando, ganhou 12 mil no ano. Você vai ter um benefício de 3 mil, mais os vai ter 2 que mil tributar e 27 um mil sobre os 3 mil. malefício de 10 mil. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Não vale a pena. Uma outra coisa que o público também pergunta muito é sobre PA.
Pensão alimentícia. Aí. E aí? Esse é a Mas não tem nada de difícil, não tem? Como é que é lá no NAF, professora? Como é que é, Alexandre? Não, Como é que é bem tranquilo, assim, a PA a gente pede... Porque, inclusive, quanto a PA, tem uma novidade, né? Tem que Do lançar ponto de o vista processo. do recebedor, não tem mais tributação. Até algum tempo, bem pouco tempo Sim. atrás, a PA, do ponto de vista de quem recebia a pensão alimentícia, né? Ela era tributada. Tá. Hoje, não mais, né? Isso Perfeito. Exatamente. Hoje você deduz desde que tem uma sentença. Falem vocês aí. Tem que ter sentença judicial, não tem? Ou Tem. escritura pública. Ou escritura pública, né? Tem muita gente que fazia essa declaração com... Você não pode inventar rendimento. despesa, né? Não. Porque aí, quando a gente fala malha, é que a Receita vai cruzar. com a lupa dela, ela vai pegar essas imperfeições, né? Perfeito. E aí vai fazer E vai uma que, comunicação para você, que olha, isso aqui tá- tem algo estranho aqui na sua Tá declaração, legal, né? algo de errado Vem não aqui tá me certo. visitar, tomar um café comigo, né? E traga, por favor, o seu processo judicial. Hoje né? até essa malha tá bem eletrônica, né? Você Tá consegue tudo eletrônico, anexar. consegue. Tem situação que você vai lá, mas a maioria Ah. você consegue anexar digitalmente. Não, esse os mundo, a documentos. nossa Receita Federal, ela evoluiu muito, né? Ela é muito boa. A Quando a gente receita compara do a Receita Brasil, Brasil com a Receita americana, europeia, realmente a gente está ela anos-luz na frente. É mais muito boa, evoluída. muito boa. A questão da pensão que você estava falando, se o Alessandro quiser complementar ou falar, o que acontece? Quando eu pago pensão para alguém, esse alguém que eu pago pensão é o meu alimentando. Que é não é diferente de dependente, dependente. né? É o Então, alimentando. qual o benefício que eu tenho em lançar? Vamos dizer que o Alexandre seja meu filho. Sim. Eu lanço o Alexandre como meu filho, eu vou ter o benefício de diminuir na minha base de cálculo 2.275,08. Perfeito. Lanço ele como dependente. Mas no momento que, por decisão judicial ou uma escritura pública, eu pago uma pensão alimentícia para ele, ele não vai ser meu dependente, vai ser meu alimentando. Perfeito. Eu não vou ter essa dedução de Que é 2.275,08. como se ele fosse dependente. Mas, tá? em compensação, eu vou poder abater todo o valor da decisão judicial na minha base de cálculo. Então, se eu pagar para ele 20 mil de pensão no ano, eu vou abater 20 mil de pensão no ano. É muito mais vantajoso ele ser meu alimentando do que meu dependente, Ou seja, dependendo do se valor. tiver dentro da sentença judicial ou da escritura pública, Eu posso abater. e se eu quiser pagar alguma coisa, né? De repente eu pago uma PA e por liberalidade minha, além daquela Não constante tem do documento de direito à juízo. dedução. Inclusive, Inclusive, só para essa ver se a minha questão- turminha sabe. Inclusive, essa questão da Entendi. pensão, Que esse mais ano, acontece. o sistema que mais mudou. acontece, né? O sistema da Receita mudou. Se você pegar de 2023 e 2024, no ano passado não tinha o campo para você colocar o número do processo, a data verdade. da pensão. É evolução anual, né? É. Eu reparei, esse ano já tem, Eles né? já colocaram O processo, a data a do processo. data. Eu fiz um teste. Qual é a vara, né? A vara. Eu Vara fiz familiar. um teste e eu vi que isso Ah. ainda não é um erro. É só um aviso. Se você deixar de lançar, É, porque com aviso você consegue Não- emanar a é, declaração. declaração. Com erro ela Você não vai, não né? vai. Ela não vai, ela bloqueia. mas porém... E aí a questão da pensão ainda, a gente tem um caso bem interessante Certo. lá no NAF que a gente recebeu. Como você falou, quem recebe a pensão até 2020, quem recebia a pensão pagava imposto. Pagava imposto. Então, é como se fosse uma renda tributável. Então, imagine que você tem eu recebo uma pensão, junta com o meu salário. Sim. A pensão não é para mim, é para o meu filho, mas eu quero Isso. lançar meu filho como dependente. Sim, Juntava, eu junta as tinha que duas pagar rendas, imposto. duas rendas, Quem me isso. pagava a pensão era dedutível, para mim Isso. era tributável. Perfeito. E aí saiu o entendimento do STF que Isso. deixou de ser Deixou de tributável, ser e isso eu tributável. retroajo a 5 anos. Então, você pode retificar. A gente recebeu uma cliente lá no NAF. Olha, isso aí é uma porta de ganhos, né? A gente tem um Porque caso prático. quem recebeu e pagou, agora pode ressarcir retificar. se estiver dentro dos últimos 5 Perfeito. exercícios. E aí a gente recebeu uma cliente que ela tinha a bacana, pensão. bacana. O primeiro ano ela pagava uma pessoa que não era contadora para fazer lá Sim. na declaração dela, ela sempre tinha que pagar imposto. E não declarava, mas não pagava imposto. Deixava lá, a Deus dará. E aí, quando ela chegou pra gente, a gente fez um planejamento tributário com ela. Porque o STF ainda não tinha entendido que a pensão seria isenta, ainda estava tributada. Certo. Nós separamos a declaração dela dos filhos. Porque a pensão era dos filhos, não era dela. Não era dela. Como ela já pagava imposto, como ela já tinha rendimento, Sim. se a gente separasse a pensão pro filho, fazer uma declaração pro filho, no CPF do filho. O filho é menor de idade, não tem problema, você pode fazer. Então a gente fez a declaração do filho, recebendo a pensão. Como o valor era abaixo da pensão separada, não pagou imposto. Entendi. E o dela tirou. Você desvincularam. Desvinculou. A pensão, deixou com o filho. E esse filho também não foi dependente dela. Não foi dependente, não pode mais ser, né? Então, Isso. cada um tinha sua Legal, declaração. legal. Então, É o o que primeiro você falou, ano... é um planejamento tributário. Planejamento tributário. Primeiro ano que a gente pegou, a gente fez isso. Na sequência, saiu o entendimento do Supremo que
o rendimento da pensão passou a ser isento. Passou a ser isento. A gente entrou em contato com ela, chamou ela lá e fez o quê? A gente retificou a declaração. As anteriores. As anteriores, colocando o rendimento de tributável para isento. Para isento. Então, tudo que ela pagou nos legal. anos anteriores, ela restituiu. Então quer dizer que a sentença do Supremo, ela retroage. Você pode Legal. retroagir 5 anos aí nesse Desde caso. que seja em benefício do A própria Receita lançou uma do instrução cidadão, né? normativa falando que poderia Olha, ser que retificado. legal, hein? A pessoa que está nos assistindo aí está gostando. Se Fala, tiver, pagou caramba, pensão. recebi, paguei, agora eu vou lá na Processos. Teve Perfeito. um caso que eu fiz. A custo zero, né? Essa cliente- né, os nossos estudantes vão estar atendendo, mas a professora está ali na retaguarda, né? Tem o, como é que é, o cartilhão, não? Como é que é o perguntão? Como é que é o nome? perguntão. Perguntas e respostas. Essa cliente específica que eu estou falando, de uma dívida na Receita que ela tinha, que ela estava Passou a inscrita em ter um dívida crédito. ativa, ela teve um crédito de 9 mil Ó, reais. gente, para quem não é contador, crédito é tudo de bom, viu? Na Receita, É mais que a gente ainda. às vezes tem que se Não, e esse policiar. crédito Aqui ele só vem tem sendo contador. pago. Tiziana é contadora, Alexandre contador, João Carlos Gonçalves contador. Então, quando a gente fala crédito fiscal, é tudo de bom. É algo a receber, né? Ela teve a receber 9 mil porque Olha foi só que atualizado. legal. Então, essa cliente, ela tipo, eu amo vocês, vocês são Olha aí. maravilhosos, muito obrigada. Esse ano foi a primeira declaração que a gente fez, a gente já fez a declaração, foi a dela. Já começou lá? Já começou, a gente já tá O prazo atendendo. começou sexta-feira passada? dia Sexta-feira 15? passada, dia 15. De março? Dia 15, dia 15. E a gente já mandou já a estão na nossa- produção, Já então. estamos trabalhando. Professora, mas vem cá. Já que eu coloquei essa disciplina no nosso curso como uma disciplina de 80 horas, né? Em um total de 3.020 horas, que é o nosso curso todo, você dá nota para os alunos? O aluno tem que Sim. ter uma produção, por exemplo, você tem, sei lá, um universo por semestre aí de uns 100 alunos? Perfeito. Conta para nós, como é que... Aí você dá a menção para esse aluno, ele tira de 0 a 10, ele reprova... Aprovado ou Qual reprovado. a produção dele? Ele tem que ter uma declaração de atendimento ao povo? Como é que Ele é? tem que, no mínimo, porque a extensão, o objetivo é que o aluno faça atendimento ao público, né? A gente tem que oferecer essa um projeto, interação. é a devolutiva, né? É a do conhecimento devolutiva da academia. na sociedade. Isso é muito legal. Então, o aluno tem que fazer no mínimo 10 declarações de pessoa Cada física, aluno. aluno. Só que 10 é assim, é o mínimo, mas eles fazem muito mais. Fazem mais. Muito E quanto mais fazem, mais aprendem. mais né? aprendem. Isso é importante. E aí, por exemplo, tem algumas instituições de ensino que tem o NAF que limita. A gente só aceita cliente que ganha até 5 mil reais. Ah, é. A gente não Porque está não se colocando... cobra, né, pelo é serviço, de graça, né? né? É de graça, A gente não está colocando esse limitador porque o Ok. aluno, ele quer uma declaração difícil. Entendi. Ele quer uma declaração mais completa. Parece que no ano passado vocês fizeram uma cabeluda, não foi? O Alexandre que fez. Conta aí, Alexandre, que declaração como foi é que essa? Dá só um overview, uma ideia geral para nós aí. Não, teve umas declarações que, que me correram atrás, que é essa mesmo da pensão. Era caso de PA. Mas que já tinha esse entendimento do Supremo? Já tinha um entendimento do Supremo. Então a gente Fizeram aplicou, ano né? passado, tudo bonitinho. A gente Certo. mandou, fez a retificação das 3 últimas declarações. Ok. E até foi consultar esses dias e aí já restituiu, já recebeu o crédito em E conta. é corrigido pela Selic. É como a gente já corrigido bem pela falou Selic, aqui, né? é corrigido É uma pela aplicação Selic. financeira, né? É uma Perfeito. aplicação financeira. Tem um caso também, foi você que fez, se eu não me engano. A da despesa médica no exterior. Que pôde aproveitar aqui no Brasil? Do Portugal. Aí teve Perfeito. cambial envolvido, teve fator Perfeito. câmbio Porque tem uma envolvido, instrução né? normativa que orienta contra isso, não a instrução da Receita. Se eu gastei fora do país, Brasil. Pode gastei em lançar. dólar, por exemplo. Ou nesse caso foi euro, né? Euro. Era A gente legal. converte do Portugal, euro moeda europeia. pro dólar americano, depois do dólar americano. Aí vira a pro moeda brasileira e brasileira. deduz na nossa declaração. Legal, hein? Aí ele fez a planilhinha Tem com a a memória de planilha, cálculo para bacana, guardar, com as bacana. conversões, com o câmbio utilizado, a consulta do valor. Porque, por exemplo, se forem muitas notas, cada nota vai ter uma regra diferente da variação do câmbio, né? Porque Então tem que deixar a memória momentos de cálculo. diferentes, né? A instrução normativa ela fala da quinzena, é chatinho Entendi. pra caramba. É bem Complexo, sim, mas é aí que a gente aprende. Uma coisa que, por exemplo, hoje é moda, né? E não tem ainda, pelo menos contabilmente falando, não existe uma regulamentação para contabilização, são as cryptocurrencies, né? Os bitcoins. Da Tem que vida. ser declarado. Já chegou o Tem que ser Bitcoin pra declarado. vocês fazer lá? Não, a gente sabe que tem que ser declarado. tem que mas ser já- declarado. Tem que ser declarado, Tem que ser- já. tem que- É bem simples, o Bitcoins vem no informe Bitcoins de é bem, rendimento. não é? É. Entra na declaração de bens da... Bens e direitos. E a remuneração entra o quê? Como isento, não tributável? Como é que é? Entra como isento. Ou isento, exclusivo né? de fonte? Não, o Bitcoin, gente, eu não sei. Bitcoins entra como isento, mas... Não é isento, não. Ah, Tem que olhar o Vamos pro perguntão. Cadê o cartilhão. perguntão? Eu joguei essa aqui porque a Essa- gente não precisa ter resposta para tudo. Pra tudo, viu? Uma situação que chega que a gente o não contador sabe. não tem que saber tudo, é isso mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem o cartilhão, se não tiver a
resposta a essa pergunta que eu fiz no cartilhão, e se a gente também não dominar, a gente bate na porta da Receita, né? E pergunta. A gente pergunta, a Receita Federal, olha só, canal, estamos né? aqui com... Tem-se um canal aberto, as universidades têm um canal aberto. Porque quando só né? compra, que a gente lançou Sim, lá, a pessoa aí só é bens, comprou, é bens. é bens, Agora, na hora se chegar uma pessoa que vendeu, que teve lucro que na teve venda, ganho, aí a né? gente vai ter que Teve consultar ganho, para saber como Pois é que é, vai olha ser. que Essa legal. que eu tive só foi Olha que legal. compra. Só- Lá só no... lançado Aí Dentro compra é um direito. investimento, é como se um fosse uma investimento. aplicação financeira, né? Lá no informe de rendimento do aplicativo do banco, do Nubank mesmo, vem Entendi. informando criptomoeda, tanto, valor tanto, e a gente lança quando foi comprado, o valor certinho, quantas cotas, tudo bonitinho. E vem cá, quem recebe primeiro? É quem entrega primeiro? É quem faz via Pix? É isso que eu tava Como até... é que é? É Acho que bacana a gente isso, falar que eu tava também. pensando. Isso Ah. eu falo direto pra quem me procura. Mandei, falei, gente, vamos declarar, porque se você tem rendimento retido, se você... A primeiras que manda é as primeiras que recebe. A primeira... O calendário começa em maio, não é isso? 31 de maio, a primeira Primeiro restituição. pai é Vai até 31 de que mês? maio. Até setembro? Até 31 de setembro. 30 de setembro, né? Maio, isso. junho, julho, agosto, Mas tem os setembro. lotes 5 meses, residuais né? depois. 5 Tem os meses. lotes Tem residuais. os Na verdade, lotes vai até residuais. fevereiro de 25. Ok. Porque tem os residuais. Mas quem Que tem aqui dinheiro... ficou em malha. Quem tem dinheiro retido quer entendi. receber mais rápido, né? Mas é aquela coisa também, né? Se a gente for pensar financeiramente, não tô apertada. Não tenho pressa em receber minha Ok. restituição. Se demorar, vai receber Selicado, Selic. Selic. Então é uma taxa que remunera mais do que se eu tivesse uma aplicação no banco. Perfeito. Só pra turma entender. Agora sim, se a né? pessoa tá ali apertada, quer quitar Sim. uma dívida, alguma coisa, quanto antes ela receber para ela, infinitamente. Caramba, é muita coisa, gente. Muita coisa. Daqui a pouco a gente tem que E fechar o o nosso detalhezinho podcast. também é que o Pix, que Isso. desde o ano passado você pode botar como critério de restituição Ah, o Pix, via né? Pix. O Pix também tem prioridade. As pessoas idosas têm prioridade, e o Pix, quem tem entendi. doenças graves, Ok. em fase terminal também tem prioridade. E quem bota o Pix, lembrando que para você colocar o Pix só pode ser CPF. Tá. Se a sua chave Pix for Ah, e-mail, aí não pode. Aí tem que Pix. trocar a chave Pix. É prazo e Pix é CPF. CPF. É CPF e é a Beleza. prioridade maior para receber. Acho que uma outra coisa importante da gente realçar aqui é que antes de você fazer o envio, né, da declaração, existe uma caixinha lá chamada... verificação de pendências? Verificação de pendência. Acho que Verificação de fala um pendência. pouco sobre isso, que isso aí é bacana, né? Porque isso aí a Receita te dá, olha, você tá com esse erro aqui, você tá com esse aviso aqui, então aí você clica em cima, você já consegue sanar o problema, né? É igual Como é que é eu isso? tava Alexandre? falando, quando a gente lança um gasto com alimentando, com pensão, a gente Isso. coloca lá em verificar a pendência, vai falar, ei, cadê o número do processo? Cadê a ata? Cadê a data do julgamento? Tá. Isso, a princípio, não é obrigatório. Lá aparece amarelinho, que não é obrigatório, mas é uma pendência. Tá. E algumas Um pendências... alerta, né? Amarelinho é um alerta. alerta. Isso. É título de eleitor, é um alerta desde que o mundo é mundo. Entendi. Se você Não é tem um erro, campo- você consegue enviar, enviar, mas é consegue. bom preencher, né? Mas o Se seu tem o endereço número, né? é esse mesmo? O seu endereço Entendi. está certo ou você alterou? Ali você tem que confirmar. Isso aqui é legal também a gente falar, porque eu já tive gente que ligou tirando dúvida quanto a isso. Lá no comecinho da declaração, tem um campo que pergunta, houve mudança de endereço? Isso. Sim ou não? Houve mudança de Na dados parte de cadastrais. dados pessoais da Se declaração, você marca declarante. que não, e na hora que você vai colocar o endereço, está divergente da base da Receita, ele não deixa você mandar. Ele avisa que tem alguma pendência. Entendi. Questão de nome também. A galera casou, botou o nome, tirou o nome, não sei o quê. Se você mudou de nome e não marca que houve alteração, quando você mandar, a Receita vai falar, o seu nome que está aqui na minha base é diferente do que você está me mandando. Certo. Tem alguma pendência aí. Então, qualquer mudança que você teve, é importante marcar que houve, que vai substituir. E o seu novo endereço, até porque se você for receber uma carta da Receita, uma cobrança, Sim. ou sei lá, qualquer coisa, é naquele endereço que você Mandou na Receita. mandou por último. Essa também do cruzamento de informação é a mesma coisa de dependente. Sim. Eu vou mandar uma declaração com o dependente que eu tenho e meu cônjuge manda com o mesmo dependente. Na hora que ele enviar, já Já vai não falar, deixa mandar. Não deixa. Ou seja, Ei, o CPF dependente já em consta. comum em declarações separadas. Ele já fala, já esse consta em CPF outra. Sim. já consta na base de dados da Receita. Isso é Ah, ele não deixa ser... Não deixa. Ele já fala, esse olha a CPF. evolução, Isso é né, legal, do isso é sistema, legal. do Porque se programa, né? deixasse, ia cair na malha direto. Ia Lá cair na na malha. frente. Então hoje já não vai para malha porque já é freado ali na... Perfeito. Já Na cruza, declaração. dá o Uma cruzamento de coisa que é informação. importante a gente falar que a malha, por mais que a gente tenha medo da malha, é uma ferramenta muito boa de prevenção de problemas. Porque malha não quer dizer que você está em processo de fiscalização ainda, né? Enquanto está na malha, você pode mudar a sua declaração, né? corrigir, Fazer uma retificar. autocorreção, né? É Perfeito. tudo à distância, remota. Perfeito. Tudo remoto, Então tudo você remoto. pegou e lançou lá a sua declaração. Você trabalhou 2 meses uma empresa no ano passado e esqueceu.
que trabalhou naquela empresa, deixou de mandar o rendimento daquela empresa, mandou só da empresa atual. Já cai na malha. Omissão de rendimento. Você, esqueci da minha fonte pagadora lá que eu trabalhei só 2 meses. Pegou o documento, acrescentou, transmitiu novamente a retificadora, resolveu o problema. Imagine se a Receita não te avisa. Sim. Ela só ia te avisar quando chegasse um processo de fiscalização. Depois que está em processo de fiscalização, você não consegue mais retificar. Entendeu? E aí, então, você vai ter o cálculo. O processo significa que a malha, né? A malha é só uma pendência. Malha fiscal é uma pendência. Uma pendência. O fato de você estar na malha não virou processo. Depois que cria-se um processo, você não consegue retificar mais. Você vai ter que E lembrando que a gente pode retificar durante os últimos 5 anos. E que aquela questão lá do comecinho que eu falei que pode ser completa ou pode ser simplificada. Os tipos de declaração. Até o dia 31 de maio, que é o prazo para envio da declaração, eu posso, mando completa, retifico simplificada, vai, não tem problema. A partir do dia 31 de maio, eu posso retificar? Posso, mas eu não posso mais mudar o tipo. Se completa, a última minha foi completa, vai ficar completa. Então, uma coisa importante... Por mais que a simplificada seja mais interessante. Imagine que hoje é 31 de maio, o João não juntou a documentação, está mais perdido do que cego no meio do tiroteio e não sabe como é que... Vai mandar a declaração dele para cumprir prazo, em branco. Vai mandar em branco só para cumprir o prazo, para não pagar a multa. A gente vai ter que, no último dia, tomar a decisão se vai mandar completa ou simplificada. Então, chegou aqui 9 horas da noite, João. A gente vai ter Isso aí nem eu sabia, tá vendo aí? Você tem plano de saúde? Com alguns anos aí de contabilidade. João, você tem plano de saúde? O que é que você tem? Se você falar que não tem nada, a gente opta em mandar pela simplificada, porque você disse que não tem nada. Eu tô acreditando em você. Você fala, não, eu tenho muito gasto, tenho muita despesa médica, a gente opta em mandar pela completa e depois a gente retifica. Porque no dia 1º de junho, quando eu for retificar, eu já não consigo mais alterar o tipo de declaração. Beleza? Então, essa é uma coisa importante. Um outro detalhe que eu queria falar também, só para aproveitar o tempo. Fala. É a questão do rendimento de aluguel, gente. Que é uma coisa que dá uma confusão. E que é tributado, né? Tributado. É porque a gente fica na justiça, né? Quando você paga um aluguel, a Receita não aceita o aluguel como uma despesa dedutível. Para ela, você paga um aluguel porque você quer. Não é uma coisa infelizmente, porque eu tenho um gasto alto com o aluguel e não é dedutível. Não pode deduzir. Só que quando você recebe o aluguel... se eu lançar no CPF do dono do imóvel, vai aparecer na Receita na mesma hora que ele teve o rendimento. Então, mesmo que seja o aluguel sem ser pela imobiliária, porque a imobiliária, a pessoa jurídica, ela informa para a Receita a transação do aluguel. Mas se eu alugo direto aqui para um proprietário, é para quem recebe o aluguel é um rendimento tributável, quem paga não é uma despesa dedutível. Se o Alexandre, eu quero dar uma desperta, vou fazer uma sonegação fiscal, né? Se o Alexandre lança na declaração dele que paga o aluguel, diz assim, não, mas para que ele vai lançar se ele não tem benefício? Mas ele pode lançar. Você pode lançar qualquer coisa. O fato de não ter benefício não quer dizer que você não vai lançar. Ele vai informar o CPF de quem recebeu o aluguel, a Receita vai cruzar e vai chamar, opa, cadê o imposto do aluguel aqui? Tem que ser juntado à renda, né, tributável de outras fontes, né? Outra coisa que é importante também, a pessoa às vezes, por exemplo, a galera que tem vários empregos, profissional de saúde, um técnico em enfermagem, trabalha em 5 lugares diferentes. Às vezes, numa fonte pagadora, ele ganha 20 mil. Na outra, 20 um professor. 20 sozinho é isento, não paga imposto. Mas quando junta as fontes pagadoras, aí ultrapassa os 27. Tudo que ele não pagou durante o ano, ele vai pagar agora. E se eu tiver rendimento via MEI, tem que declarar também? Tem. Como é que declara? O que acontece? O rendimento do MEI... A gente não falou ainda, não falamos? Não. O rendimento... Acabando, vamos lá. O MEI, ele faz a declaração dele de pessoa jurídica. Isso. Se o MEI tem um rendimento e esse rendimento... Você não tem contabilidade do MEI que não é obrigatório, você vai fazer como se fosse a presunção, o lucro presumido. Então, os 32% e os 8% de presunção. Uma parte vai ser na declaração da pessoa física como isento e a outra vai ser como tributável. Claro que vai depender do valor do faturamento do MEI. Entendi. O MEI que fatura no máximo... até 81 mil ano, né? O MEI que está faturando no máximo... E o MEI está querendo aumentar, né? Para ser 39 mil. Mas ainda não aumentou. Não. Mas aí tem que ficar muito esperto essa questão de quem tem MEI, porque às vezes acha que a Receita anda pegando isso. Não. Mas em algum momento ela vai cruzar. Mas ela está se arregimentando para isso. Uber que tem MEI. A Uber também. Rendimento de Uber. Rendimento de Uber via CPF. A Receita não está no momento pegando. Mas uma hora vai cair e vai pegar os últimos 5 anos. Legal. E uma coisa que eu falo também que é muito importante é a galera que está aumentando muito, o pessoal que é autônomo, né?
que trabalha ali diretamente prestando um serviço para a pessoa física. Sim. Porque quando eu peço serviço para a pessoa jurídica, para a empresa, a empresa retém o imposto na fonte e informa para a Receita Federal. Agora imagine, eu sou uma personal trainer. Certo. Eu dou aula para o Alexandre, dou aula para o João, tenho uns 10 alunos, cada aluno me paga R$1.000. É pessoa física que está me pagando. A pessoa física não informou para a Receita. Tá. O correto é que eu faça o tal do carnê-leão. Sim, que é isso, mês a mês, lançar né? o mês a mês, o Mês a rendimento mês. recebido de pessoa física, oferecer tributação, fazer o recolhimento do imposto e no ano seguinte fazer o ajuste anual agora, nesse momento, né? Tá. Porque o que acontece? Gente, a pessoa ganhou 10 mil por mês. Né? Um personal trainer que trabalhou... Sim. Ele ultrapassou o rendimento isento. Quando ele for comprar uma casa, quando ele for comprar um imóvel, não tem justificativa patrimonial. Se ele não lança, além de estar não pagando imposto, ele não tem justificativa do patrimônio que ele tem. Sim. Então, se ele vai, por exemplo, fazer um financiamento, se ele não tem declaração de imposto de renda, ele não vai conseguir comprovar. Às vezes ele vai tentar pegar um visto americano para viajar para fora. Se ele não tem a declaração de imposto de renda, ele não vai ter como declarar. Então, as pessoas que fazem recebimento de pessoa física também tem que declarar e informar. Muitos não informam, mas está errado. E tem que fazer o carnê-leão. Então, se eu recebo um aluguel de pessoa física direto, tem que fazer carnê-leão. Se eu faço uma prestação de serviço, o que for, tem que fazer o carnê-leão e oferecer a tributação. Isso eu tenho um caso de uma até amiga minha, que ela trabalha em 2 hospitais, técnicas de enfermagem, recebe 28 mil em cada um. Sim. Dá quase 60, né? 56. Uhum. E aí, quando vai fazer a base de cálculo, chega o imposto para ela pagar. Só que aí, ela não faz o carnê-leão e ela sempre paga Mas aí no ela final não do pode ano. nem fazer o carnê-leão, porque ela está recebendo de pessoa jurídica. A gente só pode fazer se for da pessoa física, né? Entendi. Nesse caso, ela tem que Ela fazer vai o fazer no final do ano. juntar o dinheirinho ali, isso. guardar. E aí ela pagar. fica apertadinha, mas ela paga do ano passado o imposto. Já tem que porque gera guardar. imposto. Você já tem que fazer ali a continha. A gente que é professor, que tem que fazer a continha e guardar o dinheiro, porque... Muito bom, estamos encaminhando aqui pro término, né? Muito de quase rápido, uma gente. hora de bate-papo. Nossa, foi A rápido. ideia Tem era coisa pra justamente a falar gente ainda. levantar aqui, né, alguns pontos e falar também que a Uniprocesso está aberta aí para a comunidade de Brasília, né, para o entorno aí. Então, quem tiver dúvida na sua declaração de imposto de renda, né, Perfeito. pode nos visitar lá no nosso Campus 2 em Águas Claras, né, professora Tícia? Perfeito. A gente está atendendo segundas-feiras. Dá horário de atendimento aí Toda para o segunda público. a gente está atendendo das 18 até as 21h30. A gente fica até as 22, né? Segunda, 18 e 21h30 lá em A Águas gente pede para Claras. chegar 21h30 Avenida porque... Araucárias 4400. E né? se você não tem como ir lá na Processos, mas você tem uma dúvida ou precisa que a gente faça a mesma declaração, você pode mandar pelo naf@uniprocessos.edu.br. Repete, Alexandre. NAF. uniprocessos.edu.br. Que a gente também A gente faz o retorno. atendimento. Ou no Instagram também, procura no Instagram, mandar mensagem, direciona para os alunos via Nós WhatsApp. temos então o nosso corpo de estudantes, né? Já que a gente Sim. comentou que é uma disciplina do nosso curso, né? A professora aí dando a assistência, cobertura. Então, eu vou devolver a palavra para vocês para cada um fazer as suas palavras finais aí, depois eu vou fechar o nosso evento. Quer começar? Pode falar. Então é isso, gente. Tá precisando de ajuda no imposto de renda? Vamos lá na Uniprocessos. Os meninos estão prontos, preparados, ansiosos. E Porque, com vontade de aprender, com vontade, né? porque Pra depois quando ganhar chega, dinheiro ali na frente, né? Perfeito. Chega coisa nova, para ele, então, quanto mais cabeluda, mais interessante. Consulta porque lá o cartilhão, né? Como é que é? O perguntão. o perguntão. A gente fica muito feliz quando tem movimentação, né? Porque a gente quer atender realmente. O Sebrae, a gente tem uma parceria, eles indicam também. Certo. A própria Receita no site dela tem o nosso endereço também. E não faça sua declaração por conta própria se você Pois tem é. dúvida. Não vale a pena, Porque né? A gente não dá assistência. compensa. A gente dá assistência gratuita e dependendo, pagar um contador, porque o problema que você vai ter com a Receita lá na frente é muito grande. A gente já pegou caso de pessoa que estava na malha, nem sabia. E a gente faz um trabalho, inclusive, que depois que a gente via a declaração, a gente verifica se foi processada. Entendi. A gente faz um pós também, como se você fosse faz um um pós-venda. Acompanhamento. Perfeito. Quando a pessoa tem imposto a pagar, que divide em 8 vezes, a gente manda as guias, já pagou, a gente faz esse pós. Então, procure um serviço de um Ou profissional seja, é sempre contábil. melhor a gente atuar no preventivo do que no curativo, né? Perfeito. Curativo, né? Show, professora. Não, Caro egresso, Alexandre. eu ia falar assim, tipo, eu como Valeu a aluno, pena pra você essa disciplina na faculdade? Nossa, muito. Hoje em dia eu consigo sentir Você faz a sua declaração, faz de faço outra, a hein? minha, faço a de várias Muitos pessoas. clientes. Assim.
Nossa, para eu conseguir fazer um leque de clientes, dá para tirar um dinheirinho a mais. E, gente, é uma questão gratuita, é um apoio gratuito. Então, assim, se você tem dúvida... Ganha o cidadão, ganha a Receita Federal, vai ter, né? E ganha o aluno, menos ganha trabalho, a faculdade. Ganha o aluno, né? Isso, e a extensão é isso, né? E a extensão é isso. Vai atrás. Essa devolutiva, né, do conhecimento adquirido para a sociedade. Sim. Então, esse foi o nosso podcast. A gente agradece aqui em nome da Uniprocessos, em nome do nosso curso Ciências Contábeis, né? E compareçam à nossa casa para fazer ou para mesmo checar, né, o seu imposto de renda. Perfeito. Abraço desse que vos fala.